Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Sejam todos bem-vindos ao programa de hoje, ao tema de hoje. Nós estamos numa semana muito especial, restaurados em Cristo, é a Semana Santa, e eu tenho a alegria de estar com você, participando dessas meditações diárias, com certeza trazendo uma mensagem de reflexão, de crescimento e também de decisão, não é mesmo? Você está gostando? Então faz o seguinte, você tira uma foto, você assistindo essas pregações, tira uma foto, faz uma selfie, você se estiver sozinho ou com o grupo que você se encontra, posta nas redes sociais e marca Adventistas Brasil, @Adventistas Brasil. Marca também @Arena do Futuro ou @PR Luiz Gonçalves. Coloca as fotos, divulga, fala o que está acontecendo, conta da sua decisão e partilha conosco desse momento precioso para você e com certeza para todos nós também. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. É o tema que mexe muito com o meu coração. O título é O Túmulo Está Vazio. Esse é o título da mensagem de hoje. E eu convido você a uma oração antes de abrir a Bíblia. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui para essa meditação bíblica. Senhor, que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e que essa mensagem possa encontrar um espaço suficiente, maravilhoso, no coração de cada pessoa. Eu entrego essa mulher, este homem, este jovem, esta criança, este adolescente nas tuas mãos. Abençoe esta casa, esta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha. É o momento em que nós vamos abrir a palavra de Deus. E eu convido você então a pegar a sua Bíblia e abri-la em João capítulo 20, a partir do versículo 1. E eu vou citando os versos e a gente vai lendo, tá bom? Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, que seria João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Agora vamos pular para o verso 11, que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Agora verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, dizendo: vi o Senhor, e contava o que ele lhes dissera estas coisas. Uau! Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus por essa história impressionante, não é mesmo? Meu amigo e minha amiga, veja, eu já estive em Israel 2 vezes, já estive nesse túmulo 2 vezes, e eu vou contar para vocês com base na Bíblia e com base na minha experiência estando lá em Israel. Mas antes de eu falar do túmulo vazio e contar detalhes sobre esse assunto, eu quero que você preste muita atenção numa coisa. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você acha que o diabo queria que Jesus morresse? Sim ou não? Bom, essa é uma pergunta bastante curiosa, porque é fácil falar assim, claro que sim. Ou é fácil dizer, não, ele não queria que Jesus morresse. Analisemos rapidamente esse detalhe. Quando Jesus era uma criança recém-nascida aqui na terra, então o diabo usou Herodes para matar as crianças 2 anos para baixo.
Está lembrado? Naquela ocasião, o diabo queria que Jesus morresse, quando Jesus ainda era uma criança. Mas depois Jesus cresceu e Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. E ali começou o seu ministério. Após o início do seu ministério, através do batismo, o diabo já não queria mais que Jesus morresse. Porque a hora que Jesus morresse, o diabo seria derrotado e nós seríamos salvos. Então, se você observar na Bíblia, após o batismo de Cristo, você vai perceber o diabo todas as vezes tentando levar Jesus ao pecado. Por isso que logo após o batismo, lá no deserto, Jesus fez 40 dias de jejum e oração e no final apareceu o tentador e ele fez 3 tentações. A ideia do inimigo era que Jesus pecasse. Se Jesus pecasse, pronto, o inimigo seria vitorioso e Jesus seria derrotado. Ele lutou, fez de tudo para Jesus não morrer na cruz. Usou Pedro, usou pessoas, usou situações, ou seja, lutou até o final. Quando o diabo viu que Jesus ia morrer na cruz mesmo e que ele não conseguiria impedi-lo, então o diabo pensou assim, agora que ele vai morrer mesmo, eu estarei perdido e enfim, não tenho mais o que fazer. Então o diabo pensou, eu vou fazer da morte dele a pior morte de todas. E por isso que Jesus sofreu terrivelmente antes de ser crucificado. E mesmo crucificado, ele foi morrendo aos poucos e o seu sangue foi caindo gota a gota enquanto ele estava pendurado entre o céu e a terra naquela tarde de sexta-feira no Monte do Calvário. O que o diabo esqueceu é que quanto mais Jesus sofria, quanto mais ele apanhava, quanto mais ele sangrava, quanto mais o inimigo tentava humilhar Jesus, mais perfeito era o seu sacrifício e mais fielmente se cumpria as profecias do Antigo Testamento, sobretudo Isaías 53. Lembra? Entendeu? Então, o sacrifício de Cristo, apesar de todo o sofrimento, tudo que ele passou, foi exatamente como tinha que ser, como estava profetizado, para salvar você e eu. Quando Jesus morreu na cruz e o diabo foi derrotado e ele viu que não tinha mais o que fazer, estava perdido, então o diabo tentou de alguma maneira impedir a ressurreição de Cristo. Que ilusão! Como impedir a ressurreição de Jesus? Isso é impossível. Mas quando Jesus foi sepultado naquela tumba na rocha, então foi colocado ali uma baita de uma pedra com o selo romano do império que dominava. E na porta do túmulo com a pedra, colocaram soldados, vários soldados romanos fortemente armados, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e para que ele não saísse dali. Veja que visão mesquinha, que visão muito fraca, porque quem são os soldados? O que é uma pedra? Quem são as pessoas para impedir a ressurreição de Jesus? Claro, eles não puderam fazê-lo, não é mesmo? Ao terceiro dia, então Deus chama Jesus e Jesus ressuscita, ele sai daquela tumba e quando Jesus é chamado pelo Pai e ressuscita, a pedra com o selo romano foi arremessada para bem longe e os soldados desmaiaram impactados com aquela cena da ressurreição. Você pode imaginar uma ressurreição, no caso a de Jesus, que impacto, que impressionante foi. A pedra foi arremessada longe, os soldados caíram desmaiados, Jesus saiu da sepultura, Jesus ressuscitou, aleluia, Deus é grande, Jesus é vencedor como sempre. E então, depois que Jesus ressuscita, o diabo estava totalmente perdido e eu e você estávamos agora salvos em Jesus. Jesus nos salvou quando morreu e quando ressuscitou. Não é verdade? Agora veja, depois que Jesus saiu da sepultura, então foram até lá Pedro, João e Maria Madalena. Então Pedro e João chegaram, olharam, viram o túmulo vazio, um olhou, o outro observou, o outro olhou lá dentro, enfim, mas a Maria Madalena chegou, ficou por ali, os dois saíram, ela ficou sozinha, ela não queria sair dali sem saber detalhes. A Maria permaneceu ali, a Maria Madalena. Ela que tinha sido perdoada, resgatada, abençoada por Jesus, ela que tinha essa gratidão no coração, os outros também tinham, mas Maria teve uma história bem diferente e ali ela permaneceu para ver, para saber detalhes. De repente ela olha e vê 2 anjos lá dentro. E os anjos dizem assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. Daqui a pouco ela olha e vê uma outra pessoa e ela pensava que era o jardineiro, mas não era, era Jesus. E Jesus fala, mulher, você está procurando quem? Mas mulher não é nome de ninguém. Então ele falou assim, mulher, a Maria falou assim, olha, eu estou procurando o meu Salvador, se você viu o que aconteceu com ele, se alguém pegou, o que aconteceu, me fala que eu vou até lá, porque eu quero cuidar do corpo dele, disse Maria. Em seguida, aquele homem que ela pensava ser o jardineiro, disse assim, Maria.
E quando ele falou Maria, aí ela logo reconheceu a voz, olhou e disse, Rabone, mestre, meu salvador, meu querido Jesus. E ela correu para abraçar Jesus. E Jesus falou assim, não me toques porque ainda não subi ao Pai. Não me detenhas porque ainda não subi ao Pai. Que cena, que ressurreição, que história, que impressionante, não é mesmo? A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Toda pessoa que morre em Cristo vai ressuscitar no dia da volta dele. Toda pessoa que descansa o sono da morte, mas firme na fé, fiel a Jesus, pode ficar bem tranquilo, porque quem morre em Cristo está descansando e na manhã da ressurreição, Jesus vai tirar essa pessoa da sepultura e vai trazê-la de volta à vida e vai levá-la para o reino dos céus. Quão maravilhoso vai ser o dia da ressurreição. A Bíblia diz, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, eu creio. Eu creio que Jesus vai voltar e a ressurreição dele é a garantia da minha ressurreição. A ressurreição dele é a garantia da ressurreição do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Todo aquele que aceitou Jesus e morreu em Cristo está com a salvação garantida. E naquele dia, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, vai ser espetacular. Ver as sepulturas se abrindo, ver as pessoas saindo da terra, saindo de lugares que nós não podemos imaginar, mas todos que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados e levados para os céus. Oh, que dia maravilhoso! Eu anseio por esse dia, eu espero por esse dia, eu creio na volta de Cristo. Mas você não pode crer na volta de Cristo sem crer na primeira vinda dele, sem crer na sua morte, na sua ressurreição. Eu creio também na ressurreição de Jesus e eu tenho certeza que você também crê. Sabe, eu estive lá no túmulo de Jesus, eu visitei a Terra Santa, fui aos lugares sagrados, tudo é muito impressionante, a gente chora o tempo todo, mas quando chegou a minha vez de entrar no túmulo vazio de Jesus, esse dia foi inesquecível, esse dia está no meu coração, só de falar para você eu já fico emocionado aqui. Eu me lembro que eu estava na fila, porque sempre tem uma fila para ir lá visitar o túmulo de Jesus, e eu estava na fila e chegou minha vez de entrar. E quando chegou minha vez, eu fico assim numa rocha, né? E tem uma porta. Então quando você chega para entrar, eu parei em frente à porta do túmulo de Jesus. Pensa comigo nessa cena. E em cima da porta tem uma frase, que é um texto bíblico. E a frase dizia assim, ele não está aqui, vírgula, ressuscitou. Uau! Aleluia, Jesus. Quando eu li essa frase, eu já comecei a chorar. Só de você ver essa frase ali em cima, você já se derrete, porque você sabe o que diz a Bíblia, você sabe o que Jesus fez. E eu li essa frase, imagina, ele não está aqui, ressuscitou. Gente, isso é muito forte, não é mesmo? Eu entrei na sepultura já chorando e quando entrei, realmente o túmulo está vazio, que é o título da mensagem de hoje, o túmulo está vazio. Eu entrei lá, eu sou testemunha ocular de que o túmulo está vazio, de que Jesus não está ali, que Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus está vivo, Jesus intercede por nós. Eu entrei chorando, sentei no chão da sepultura. Fiquei um tempo ali sentado, chorando, depois me ajoelhei e orei a Deus, reconsagrei minha vida ao Senhor e orei por todas as pessoas da América do Sul, que é a região onde eu trabalho. Que momento precioso. Então eu saí dali, parece assim, renovado, entende? Com a minha vida espiritual renovada. Sim, Jesus não estava ali. E eu pergunto, onde Jesus está então? Eu fui até Israel e entrei no túmulo de Jesus e ele não estava ali. Eu já sabia que ele não estava ali. Mas uma coisa é você ler na Bíblia, outra coisa é você ir lá e entrar no túmulo e ver que ele não está lá. Onde Jesus está? Sabe o que diz a Bíblia? Quando 2 pessoas ou 3 estiverem reunidas em meu nome, ali estarei no meio deles. Portanto, Jesus está aqui comigo, está aí com você, está na sua casa, está no seu quarto, está na sala, está na cozinha, está na igreja. Jesus está em todo lugar porque Ele é onipresente, Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no céu intercedendo por nós, mas Ele também está conosco o tempo todo, entendeu? Sim, meu amigo e minha amiga, Jesus ressuscitou.
E essa é a certeza da nossa fé, essa é a certeza da nossa salvação, essa é a nossa maior esperança, é isso que nós temos no coração, é por isso que nós somos cristãos, é por isso que eu sou um pastor adventista, é por isso que eu estou pregando para você, porque Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e Jesus vai voltar nas nuvens dos céus para nos buscar. Amém? Sim, hoje eu quero convidar você a abrir seu coração, entregar sua vida para Jesus, para esse Jesus vitorioso. Ele venceu lá no céu quando começou o conflito, ele venceu no Éden, quando o diabo tentou Adão e Eva, ele venceu no deserto, ele venceu durante todo o Velho Testamento, ele venceu quando nasceu da Virgem Maria, ele venceu durante toda a sua vida aqui na terra, ele venceu no batismo, venceu na tentação no deserto, venceu cada tentação do inimigo, ele venceu no Getsemane, ele venceu na hora que estava diante de Pôncio Pilatos, ele venceu quando carregava a cruz, ele venceu quando sangrava, ele venceu quando colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele venceu quando bateram nele, ele venceu quando caiu sob o peso da cruz e quando levantou, ele venceu quando foi pregado no madeiro, ele venceu quando foi exposto ao ridículo, pendurado entre os céus e a terra, sangrando e gritando, Eli, Eli, lema sabachthani. Ele venceu. E ele venceu quando foi sepultado naquela tumba. E ele venceu. Ele venceu quando saiu daquela sepultura. Ele venceu. E a vitória dele é a sua vitória, é a minha vitória. Ele venceu quando foi sepultado. Ele venceu quando saiu da sepultura, entende? Sim, Jesus venceu o tempo todo. E a vitória dele é a sua e a minha vitória. Por isso, eu estou com a Bíblia aberta, para lhe mostrar que esse Jesus que venceu é o mesmo Jesus que vai voltar. É o mesmo Jesus que vai dar a vitória para você. Então, abra o seu coração, entrega a sua vida para Ele, nasça de novo, comece uma vida nova, volta para Jesus, volta para os braços do Pai, volte para a igreja, se batize, nasça outra vez, amém? Sim, meu amigo, é isso que Deus espera de você e de mim. Se você aceita, se você crê, se você quer seguir esse caminho, se você quer realmente ser um servo desse Deus, se você quer ir para o céu com Ele, se você deseja mesmo isso, então levante a sua mão e diga, pastor, eu aceito, eu quero, eu creio. Levante a sua mão e diga isso. E eu vou orar por você. E depois da oração, eu vou pedir a um pastor que cuide de você, a um irmão que está do seu lado que cuide de você, a alguém que te abrace, que te proteja, que te ajude, para que você possa se preparar para você ser batizado o mais breve possível. Estamos combinados? Que assim seja. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem de que o túmulo está vazio. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo e o Senhor em breve voltará. Nesse momento, eu e essa pessoa que está aqui, estamos decididos a te servir e andar nos teus caminhos. Cuida de cada um de nós e leva-nos para o céu quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém.